as acusações, insistindo que só atinge alvos militares. Os desenvolvimentos ocorreram quando vários meios de comunicação ocidentais relataram que a Ucrânia sofreu pesadas perdas em sua contraofensiva muito elogiada, que alguns aliados teriam avaliado como mal-sucedida até agora. Na quinta-feira, a Forbes descreveu as perdas da Ucrânia como desastrosas, ao afirmar que Kiev havia perdido mais de 25 tanques e veículos de combate de infantaria em apenas uma tentativa de cruzar um campo minado. O Financial Times informou no mesmo dia que os apoiadores ocidentais de Kiev alertaram que mais financiamento e apoio dependerão dos resultados da ofensiva em andamento. O general Christopher Cavoli, o principal comandante da OTAN na Europa, teria dito na semana passada que a Rússia ainda desfrutava da vantagem da massa. Mais de 400 pessoas foram detidas na França na terceira noite de tumultos desencadeados por um tiro fatal da polícia, informaram várias organizações de notícias, citando fontes do Ministério do Interior. Um total de 421 prisões foram feitas, incluindo 242 na área de Paris, de acordo com relatórios da madrugada de sexta-feira. A maioria dos detidos tem entre 14 e 18 anos, informou o jornal Le Figaro. O número recorde de prisões reflete as ordens firmes emitidas pelo ministro aos prefeitos e agências de aplicação da lei, disse uma fonte ao Le Figaro. Os relatórios foram divulgados depois que 5.000 policiais adicionais, bem como unidades táticas fortemente armadas e veículos blindados, foram mobilizados para reprimir protestos e tumultos violentos que eclodiram na noite de terça-feira em Nanterre, um subúrbio a oeste de Paris, e desde então se espalharam para outras cidades. As pessoas inicialmente foram às ruas para expressar indignação depois que um homem de 17 anos, identificado como Nael M., foi morto por um policial durante uma parada de trânsito. As manifestações pacíficas rapidamente se transformaram em violência, com manifestantes queimando carros, disparando fogos de artifício e jogando coquetéis Molotov contra a polícia. Não é necessariamente um crime queimar o Alcorão em público, disse o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, na quinta-feira, respondendo a uma pergunta sobre o recente incidente na Suécia que causou indignação entre os muçulmanos. A questão é especialmente delicada, dado que Turquia, país de maioria muçulmana, é um dos 2 Estados-membros que até agora se recusou a ratificar a candidatura da Suécia para ingressar no bloco militar liderado pelos Estados Unidos. Entendo a emoção e a profundidade do sentimento que isso causa, disse Stoltenberg a repórteres em entrevista coletiva na quinta-feira. Ele acrescentou que a queima do Alcorão é ofensiva e censurável, mas não necessariamente ilegal. Stoltenberg também abordou os protestos anti-OTAN na Suécia ocorridos no início deste mês. Eu não gosto deles, mas defendo o direito de discordar. Isso faz parte da liberdade de expressão, afirmou. O que é importante para mim é que temos que progredir na finalização da adesão da Suécia à aliança, explicou o chefe da OTAN. Falei com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan recentemente e concordamos em convocar uma reunião de alto nível de autoridades aqui em Bruxelas, quinta-feira, na próxima semana. Na quarta-feira, um cidadão iraquiano que vive na Suécia queimou uma cópia do Alcorão do lado de fora de uma mesquita em Estocolmo em meio às celebrações do Eid al-Adha, um importante feriado muçulmano. Turquia, um dos 2 Estados-membros que até agora não ratificaram a candidatura da Suécia para se juntar ao bloco, condenou veementemente as autoridades suecas por permitirem que a queima de livros continuasse. Nós acabaremos ensinando aos monumentos ocidentais de arrogância que insultar os muçulmanos não é liberdade de pensamento, disse Erdogan na quinta-feira, segundo a agência de notícias Anadolu. Quanto a quem comete esse crime, quem o permite sob o disfarce da liberdade de pensamento, quem faz vista grossa a essa baixeza não alcançará seus objetivos, disse o líder turco. Ankara se opôs anteriormente às manifestações anti-turcas em Estocolmo organizadas por grupos curdos e de esquerda. Erdogan ameaçou bloquear a adesão da Suécia à OTAN, a menos que o país nórdico extradite pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, que Ankara considera uma organização terrorista. As autoridades suecas condenaram a queima pública do Alcorão no passado, mas argumentaram que tais ações são protegidas pelas leis liberais do país. A Suécia tem ampla liberdade de expressão, mas isso não significa que o governo sueco, ou eu, apoie as opiniões expressas, disse o ministro das Relações Exteriores, Tobias Billström em janeiro.
Meu plano era supervisionar a tradução do meu livro, ficar em Moscou por uma semana e dar uma entrevista ao Channel One da Rússia. Então, eu estava indo para casa, tanto para esse. No final deste verão, eu deveria testemunhar perante o Congresso dos Estados Unidos sobre as ações do presidente Joe Biden em relação a mim e o armamento do Departamento de Justiça. Planos bem elaborados e tudo mais. Alguns dias depois da minha chegada, me vi dando uma entrevista coletiva afirmando que não poderia voltar para os Estados Unidos. Isso porque eu poderia enfrentar acusações e possível indiciamento por uma lista sinistra de ofensas judiciais canguru, incluindo violações de sanções, violações da FARA, lei de registro de agentes estrangeiros e uma série de outras coisas. Há uma acusação lacrada do Departamento de Justiça contra mim e ainda não sei do que se trata. Meu advogado de direitos humanos me avisou que, de acordo com a lei americana atual, eu poderia ter selado acusações das quais não tenho conhecimento até ser levado sob custódia. Um congressista dos Estados Unidos disse que temia por minha segurança física se eu voltasse para os Estados Unidos. Decidi ficar e recebi a ajuda de Maria Butina, membro da Duma russa, para solicitar asilo. Maria conhecia o terror e a dura realidade de estar nas prisões dos Estados Unidos, tendo passado 15 meses presa por supostamente agir como uma agente estrangeira, não registrada. Eles a mantiveram em confinamento solitário por meses e fizeram de sua vida um inferno. No entanto, Maria manteve sua compaixão e cuidado com os americanos comuns e guardou sua raiva para os responsáveis que causaram sua miséria. Maria esteve no meu podcast várias vezes enquanto discutíamos o sistema de justiça americano de 2 níveis e seu uso brutal de tortura. Maria permaneceu firme em sua amizade e me ajudou a superar o choque que senti quando meu próprio governo se voltou contra mim porque eu estava dizendo a verdade. Os primeiros dias depois que decidi ficar em Moscou foram um borrão de telefonemas e papelada enquanto eu navegava em meu novo estado de ser. Despedi-me dolorosamente de minha filha enquanto ela chorava ao telefone e precisava arrumar meu apartamento e organizar os cuidados para meus 3 gatos e um cavalo. Minha filha foi incrível e eficiente, mesmo quando nossas emoções estavam em alta. Foi feito. Eu estava em Moscou sem planos de voltar para os Estados Unidos. Pelo menos, não enquanto Biden permanecer no poder. Meu coração ficou partido quando vi as manchetes me chamando de traidor. Como eu era o traidor? Biden me estuprou, me silenciou e agora está me impedindo de testemunhar? A sensação de vertigem, ao ver cada grande veículo de notícias pesar, transformou-se em um desespero de que eu nunca seria realmente ouvido. No entanto, algo que ficou comigo foi que me senti seguro na Rússia. Me senti vista, ouvida e respeitada. A primeira vez que vi Moscou, tive 16 horas de jet lag e fiquei acordado por 24 horas. As listras vermelhas do início da manhã no céu me deixaram bem acordado e eu sabia que não iria dormir. Em vez disso, eu enfrentaria o dia e veria Moscou em toda a sua grandeza. Já viajei para muitos lugares e para a maioria das grandes cidades dos Estados Unidos, e Moscou se destaca como uma das cidades mais bonitas e limpas que já vi. As ruas movimentadas com moradores e turistas pareciam intocadas pelas sanções ocidentais. Os únicos sinais reveladores da saída das empresas ocidentais foram algumas lojas de grife fechadas e a substituição da Starbucks pelo equivalente russo chamado simplesmente de Stars, e a barista muito menos impetuosa e mais modesta do que estou acostumado. Naquela noite dormi o sono mais profundo que tive em muito tempo. Finalmente me senti seguro. Eu sou um americano que cresceu em uma época em que os Estados Unidos estavam engolfados em restos de inocência no fronte doméstico, enquanto se envolviam em aventuras estrangeiras